Oi, pessoal. Então, como vocês estão com um pouco de dificuldade em fazer a multiplicação de matrizes, eu estou encaminhando esse vídeo extra aqui. Eu estou resolvendo as atividades que eu mandei no dia 7, tá? Então, na letra A, a gente tem essas duas matrizes aqui. Então, a primeira matriz é de ordem 2 por 3 e a outra é de ordem 3 por 2. Então, a primeira coisa, a gente tem que observar se esses dois números do meio aqui são iguais. Se eles forem iguais, é possível fazer a multiplicação entre essas duas matrizes, tá? A ordem da matriz resultante vai ser esses números de fora aqui. Então, a nossa matriz resposta vai ter ordem 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, tá? Então, como eu sei que vai ser ordem 2 por 2, eu já coloco meus elementos genéricos aqui, tá? Então, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha e segunda coluna. Ou seja, nossa matriz vai ter 4 elementos. Então, eu tenho que descobrir quem são esses elementos, tá? Então, primeiro aqui, ó, o A11. Então, quem que vai ser o elemento A11? Então, eu vou multiplicar os elementos da primeira coluna, da primeira matriz, aliás, a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna, tá? Lembrando aqui, o primeiro número é sempre linha e o segundo é sempre coluna. Então, vocês vão pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar com a primeira coluna, ok? O primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, tá? Então, ó, o primeiro com o primeiro, então, 2 vezes o 3. 2 vezes 3, mais o segundo com o segundo, 5 vezes o 4. Mais o terceiro com o terceiro. Então, é menos 1 vezes o 0. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 5 vezes 4, 20. Menos 1 vezes 0, 0, tá? 6 mais 20, 26. Eu sei, então, que o meu elemento da primeira linha e da primeira coluna vai ser o 26. Agora, eu faço a mesma coisa pro A1, 2. Eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, aqui com a segunda coluna, tá? Mesma coisa. Primeiro com o primeiro, segundo elemento com o segundo elemento e o terceiro com o terceiro. E daí a gente soma todos eles. Então, ó, vai ser 2 vezes o 5, mais 5 vezes o 1, mais o terceiro com o terceiro agora, menos 1 vezes 2. Agora, a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes 5, 10, mais 5 vezes 1, 5, mais negativo 1 vezes 2, dá negativo 2, tá? 10 mais 5, ó, mais com menos, menos 2. 10 mais 5 dá 15. 15 menos 2 dá 13. Então, esse é o nosso segundo elemento. Agora, aqui, ó, se eu quiser já ir completando a minha tabela, a minha matriz resposta. Então, o meu A11, a gente fez o cálculo e chegou que é 26. O meu A12, a gente fez o cálculo também, a gente chegou que é 13. Agora, a gente vai descobrir os outros dois, o A21 e o A22. Agora, a gente... Então, vai pro A21. Então, agora eu vou multiplicar
a segunda linha dessa primeira matriz, tá? Com a primeira coluna da minha outra matriz, tá? Mesma coisa, primeiro elemento com o primeiro, segundo com o segundo e terceiro com o terceiro. Vamos lá, ó. 5 vezes 3, mais 4 vezes o 4, mais 7 vezes o 0, tá? Agora, a gente soma, multiplica e depois soma. 5 vezes o 3 dá 15, mais 4 vezes 4 dá 16, mais 7 vezes 0 dá 0. 15 mais 16 dá 31. Então, esse 31 vai na posição A21, ó. Já posso pôr aqui, ó, nessa posição. E agora, o nosso último elemento é o A22, tá? Então, A22 eu vou multiplicar a segunda linha com a segunda coluna. Então, vou circular aqui a segunda coluna, que é pra gente não se perder. Agora, vamos multiplicar, ó. Primeiro com o primeiro, então, 5 vezes 5, mais 4 vezes 1, mais 7 vezes 2. Agora, a gente soma. Agora, a gente multiplica e soma, ó. 5 vezes 5 dá 25, mais 4 vezes 1 dá 4, mais 7 vezes 2, 14. 25 mais 4 dá 29. 29 mais 14 dá 43. Então, esse é o elemento da posição A22. Então, eu coloco aqui, 43. Tá resolvida a multiplicação da letra A. Agora, na letra B. Então, primeiro a gente tem que ver a ordem da matriz para ver se é possível fazer a multiplicação. Então, a ordem dessa primeira matriz aqui é 3 por 3. A segunda matriz é 3 linhas e 2 colunas. Então, os números aqui do meio, ó, sendo iguais, vai ser possível a multiplicação. A matriz resultante, então, vai ter 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, 3 linhas e 2 colunas. Ok? Agora, a gente precisa determinar quem são cada um desses elementos aqui. Então, o primeiro vai ser o A11. Então, o A11, eu vou multiplicar a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, ok? Então, vai ser, ó, menos 5 vezes 5, mais, agora, segundo com o segundo elemento, 4 vezes o 1, mais o terceiro com o terceiro elemento, 7 vezes o 2, ok? Menos 5 vezes 5 dá menos 25. Mais 4 vezes 1 dá 4, mais 7 vezes 2 dá 14. Menos 25 mais 4 dá negativo 21. Negativo 21 mais 14 dá negativo 7. Então, esse vai ser o elemento da posição 1, 1, tá? Então, eu já posso colocar aqui, ó. Na posição 1, 1, vai ser o negativo 7. Agora, a gente vai pro... pode ser o 1, 2 aqui, ó. A1, 2. Então, vai ser quem? A primeira linha com a segunda coluna agora. Então, vou colocar aqui, ó, circular, né? A segunda coluna. Agora, a gente vai de novo, ó. Menos 5 vezes o 8... mais o 4 vezes o 3, mais o 7 vezes o 6. Menos 5 vezes 8 dá negativo 40, 4 vezes 3 dá 12, e 7 vezes 6 dá 42.
Menos 40 mais 12 dá menos 28. Daí, menos 28 mais 42 dá 14. Então, o elemento 1, 2 vale 14. Então, coloco ali o 14, ok? Agora, a gente vai pro A21. Quem é o A21? Vai ser os elementos agora da segunda coluna, a segunda linha com a primeira coluna. Então, ó, segunda linha, essa aqui. Primeira coluna, essa aqui. Sempre respeitando a ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro elemento, tá? Então, primeiro com primeiro, ó, 1 vezes 5, mais 0 vezes 1, mais 3 vezes 2. 1 vezes 5 é 5, 0 vezes 1 é 0 e 3 vezes 2 é 6. 5 mais 6 dá 11. Então, o nosso A21 vale 11. Já posso colocar aqui, ó, A21 vale 11. Agora, a gente vai para o A22. Agora, eu vou multiplicar a segunda linha com a segunda coluna. Então, vou circular aqui, ó. A primeira linha já tá circulada, a segunda linha já tá circulada, agora eu vou circular a segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Então, vamos lá, ó. 1 vezes o 8, mais 0 vezes o 3, mais 3 vezes o 6. Aqui, ó, 0 vezes o 3, né? Mais 3 vezes o 6. Então, ó, 1 vezes 8 dá 8, 0 vezes 3 dá 0 e 3 vezes 6 dá 18. 8 mais 18 dá 26. Então, 26 na posição A22. Então, coloco aqui, ó, 26. Ok? Agora, a gente precisa do A31. Então, a A31 vai ser quem? A terceira linha com a primeira coluna. Ó, terceira linha com a primeira coluna. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais direto, ó. Menos 1 vezes 5 dá negativo 5. Mais 4 vezes 1 dá 4. Mais 5 vezes 2 dá 10. Menos 5 mais 4 dá negativo 1. Negativo 1 mais 10 dá negativo 9, tá? Então, o negativo 9 vem na posição 3, 1, que é essa aqui, ó. Então, aqui é menos, aliás, é 9, né? Não, negativo 9. É positivo 9, tá? Agora, no último elemento, o A32. Vai ser a terceira linha com a segunda coluna. Agora, o A32, então, vai ser a terceira linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 8 dá menos 8, mais 4 vezes 3 dá 12, mais 5 vezes 6 dá 30. Negativo 8 mais 12 dá 4. 4 mais 30 dá 34. Então, esse é o valor que vem na posição 3, 2. E tá resolvida a nossa matriz, a multiplicação das nossas matrizes. A ordem 3 por 2, ó. 3 linhas e 2 colunas. Agora, na letra C. Então, primeiro, a gente sempre tem que verificar a ordem para ver se é possível fazer a multiplicação. Então, a ordem dessa primeira matriz aqui, ó, 2 linhas e 2 colunas. Então, a ordem 2 por 2.
essa aqui, 2 linhas e uma coluna. Então, como os números aqui do meio são iguais, é possível fazer a multiplicação. E a nossa matriz resultante vai ter ordem 2 por 1, que é os números de fora. Então, 2 linhas e uma coluna, ou seja, são os elementos A1, 1 e A2, 1. Então, o A1 vai ser quem? A multiplicação dos elementos da primeira linha com a primeira coluna, é a única que tem, né? Aí faz 4 vezes o 10, mais 7 vezes o 2. Multiplica, depois soma e coloca o resultado aqui, tá? Vou deixar para vocês fazerem. O A21 vai ser a segunda linha com a primeira coluna. 1 vezes o 10, mais 0 vezes o 2. Multipliquem, depois somem e coloquem na posição 2, 1. Na letra D, então vamos verificar a ordem. A ordem dessa primeira aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. Aqui, 3 linhas e 3 colunas. Como esses dois números aqui do meio, ó, não são iguais, então, essa matriz aqui, ó, não é possível multiplicar, tá? Tá? Por que que não é possível multiplicar? Porque o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Na letra E, então a ordem da primeira é 2 por 2, a segunda também 2 por 2. Como os números aqui do meio são iguais, então é possível fazer a multiplicação. A nossa matriz resultante vai ter ordem 2 por 2. Então, a gente vai ter o A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2, tá? Agora, vamos ter que descobrir quem são cada um desses elementos para pôr aqui na resposta. Tá? Então, ó, A1, 1 é a primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes 4, 8, mais 9 vezes 3, 27. Soma, coloca aqui, tá? Agora, o A1, 2 é a primeira linha com a segunda coluna. Então, ó, 2 vezes 7 dá 14. 9 vezes 5 dá 45. Somem e coloquem nessa posição aqui. Agora, o A2, 1 vai ser a segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 3, 21. Somem e coloquem nessa posição aqui. E o A2, 2 vai ser segunda linha com segunda coluna, ó. 4 vezes 7, mais 7 vezes 5, que dá 35. Somem e coloquem nessa posição aqui, tá? E depois que vocês fizerem isso, tá resolvida a multiplicação entre as matrizes.